Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Quironcast. E hoje eu estou com um convidado muito especial, Dr. Fábio de Luca, cardiologista. Doutor, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui com você hoje. E eu vou falar um pouquinho brevemente do seu currículo, que é extenso. Dr. Fábio fez residência em clínica médica em cardiologia pela Universidade de Santo Amaro. Possui doutorado pela USP desde 2008, correto, doutor? Correto. Mais de 15 anos de docência. Hoje, chefe, possui uma clínica, a maior clínica de reabilitação cardíaca de São Paulo, com mais de 3 andares. Possui pesquisa em reabilitação cardíaca, insuficiência cardíaca, infarto. Doutor, conta um pouquinho de como que é ter essa clínica, desse dia a dia de todos esses pacientes, porque tem muita gente interessada. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. Olá a todos. Aqui o Quironcast realmente é uma satisfação estar com você. Agradeço as palavras, a apresentação. Realmente a gente tem esse dia a dia numa clínica de reabilitação de alta performance, vamos dizer assim, aqui em São Paulo. Desde 2019 a gente começou com essa ideia, né, por ser cardiologista, por ter a necessidade dos pacientes crônicos com insuficiência cardíaca, com infarto, serem introduzidos de novo à atividade física. Então, a clínica ela acaba reabilitando esses pacientes, fazendo com fisioterapeutas, com enfermagem, com nutricionista, monitorização eletrocardiográfica, toda a recuperação desse paciente, né? São pacientes que, por doenças crônicas, e talvez hoje a gente conversar um pouquinho sobre os motivos de doenças crônicas seja muito interessante, né? Falar fatores de risco que levam a essas doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo. Talvez a gente tenha enfoque em algum desses para bater um papo aqui nesse nosso tempo. Muito obrigada, doutor. Vai ser uma conversa muito interessante, de interesse de muitos que estão em casa. Aliás, eu mesma não sabia que existia uma clínica desse tamanho em São Paulo. Meu pai é cardiopata, necessita de uma reabilitação cardíaca, saiu aí de um processo difícil, passou por um CDI e não podia simplesmente voltar a praticar atividade física, né? Não é simples assim como muitos imaginam. A gente precisa passar por todo um processo para poder se colocar novamente para praticar uma atividade física. Esse é o grande desafio, né? É engraçado, né? Na medicina a gente tem poucas, né? Poucas ações no paciente que tem um nível de evidência máximo, que a gente chama de nível de evidência 1A, que é comprovada por diversos estudos que realmente é extremamente efetivo no tratamento. E a reabilitação cardíaca para os pacientes com infarto, com insuficiência cardíaca, tem esse nível de evidência. Então, são poucas intervenções médicas que têm um nível de evidência tão grande. E a gente realmente sentia a falta de uma clínica de reabilitação cardíaca de grande porte em São Paulo. Então, a gente tem centros de excelência em reabilitação cardíaca no Einstein, por exemplo, Beneficência Portuguesa, HCOR, mas em termos de clínica estruturada com esse foco, realmente a gente em 2019 abraçou e acabou fazendo um trabalho, vem fazendo um trabalho muito interessante, porque como você comentou, o paciente sai e aí o médico fala, olha, você tem que fazer exercício, você tem que se exercitar. Mas como ele tem que se exercitar? Até que frequência cardíaca ele pode atingir depois de um infarto, depois de um CDI, depois de um marca-passo, sem ter o risco de desencadear arritmia, sem ter o risco de ter um quadro de cansaço, de dor, de falta de ar. Então, a monitorização durante as sessões, com monitor cardíaco, monitorização de pressão, eletrocardiograma, e dosando com um especialista, um fisioterapeuta especialista em cardiologia, dá todo resultado para esse paciente. Ele atinge rápido, né, metas que ele já anterior ao evento não tinha, e isso tem um impacto em qualidade de vida sensacional. Muito bom mesmo. Aliás, vou já fazer aqui um pedido da gente poder mostrar para os nossos telespectadores como que funciona o dia a dia de uma clínica. Claro. A gente vai te fazer uma visita, doutor. Isso, claro. Lá a gente tem um dos sócios lá, doutor Vladimir Medeiros, ele é a referência nacional de fisioterapia
e só em um dos grupos grandes que a gente tem lá, num projeto com uma grande operadora, um grande convênio em São Paulo, são 150 pacientes, que assim, o desfecho, a redução de desfecho de reinternação, óbito, internação em pronto-socorro, modifica totalmente. Realmente é algo bem, bem interessante. Fantástico. Uma média de quantos pacientes passam pela clínica mensalmente? Então, tem os pacientes para fisioterapia e tem os pacientes para consultas, né? Então, a média de pacientes em programas de fisioterapia, então, estamos colocando aí que eles vão 3 vezes por semana para fazer sessões, né? Mas em torno de 180, 200 pacientes em reabilitação. É um alto número. É um alto número, é um impacto importante, entendendo que esse paciente ele vai 3 vezes, isso vai rodando, né? Porque os pacientes às vezes ficam no projeto de reabilitação por 1 ano, 10 meses, 1 ano, e aí sai esse paciente, entra outro paciente, então uma rotatividade, e aí quando você recupera esse paciente, você tem os limiares de treino, você tem a segurança, ele já se reabilitou, ganhou massa muscular, muito paciente idoso, Natália, que vai perdendo massa muscular, e aí você tem o trabalho associado com a nutricionista para orientar a reposição de proteína, né, a creatina, complemento com whey, para que pacientes que não eram acostumados, né? A minha geração já não era muito acostumada a fazer atividade física. Atividade física, sim, mas não a academia, a musculação, né? Isso é uma coisa que o entendimento era que a musculação era para o mais jovem, que queria ficar mais encorpado, que queria ter mais musculatura. E a gente entende que a maior necessidade de trabalho muscular com musculação, com reposição proteica, para evitar a sarcopenia, são nos idosos. Já podemos colocar aí a partir dos 50 anos já é uma idade de atenção para início de perda de massa muscular ano a ano. Então, chamar atenção para esses pacientes dessa importância de começar atividade física e ter uma orientação de um profissional faz total diferença. Total diferença. E o ganho de massa magra, por si só, é muito difícil. Exatamente. Se não tivesse acompanhamento, ainda mais essa idade, é difícil. É muito difícil. Mesmo para quem quer fazer uma atividade física, eu converso isso muito com os pacientes, mesmo os pacientes de forma preventiva que passam em consulta, a gente mesmo como paciente, né? Às vezes, se você não cria o vínculo com o personal ou com o fisioterapeuta, alguém que vai te treinar, um dia você chega mais tarde, você trabalhou até mais tarde, fala, puxa, hoje não vai dar. Faz só 5 minutinhos, eu preciso descansar. se sabota. Se você tem esse vínculo com o profissional, aí você vai. Eu, até um tempo atrás, pelos meus horários, eu treinava às 5 da manhã. Às vezes voltava, ia dar aula, chegava à noite em casa, meia-noite, falava, putz, amanhã é 5 horas da manhã, vou ter que acordar 4h30. Não, mas o Fred vai estar lá, ele vai estar me esperando, eu tenho que ir. Então você cria esse vínculo e aí depois que você vai, fala, poxa, ainda bem que eu vim. E o resultado vem com isso. Então, trazer esse vínculo, né, com o paciente que não estava acostumado, modifica. E eu costumo falar com alguns pacientes, fazer o desafio, olha, faz 3 meses com alguém te treinando, 3 vezes por semana. Se você voltar aqui e falar, olha, doutor, eu preciso disso para o resto da minha vida. Se você não tiver essa fala, eu não vou insistir mais. Mas faça direito, compra. E todos eles voltam, olha, realmente muda. Muda sono, muda disposição, né? E começa... Quanto mais músculo a gente tem, né, o músculo aumenta o metabolismo, aumenta o consumo de lípides, de gordura, aumenta o consumo de açúcares. Então, você acaba tendo uma melhora de perfil metabólico, você acaba tendo uma melhora de desempenho no teu dia a dia. Então, isso, sem dúvida, é... E acaba vendo também uma melhora em relação a dores, a se sentir bem, a estar mais feliz, mais disposição, poder pegar um neto no colo, poder estar um pouco mais disposto para sair com a esposa. A gente vê isso, né? É encantador. E a gente sabe que não é fácil conseguir sem esse acompanhamento e sem uma equipe multidisciplinar. Como você mesmo disse, uma nutricionista, podendo fazer uma reposição de vitaminas e minerais. Da psicóloga, o paciente teve infarto, não sabe como é que vai ser a vida dali para frente. Então, esse fechamento multidisciplinar é
é fundamental. É fantástico. Muitos não devem nem querer ir embora, né? É verdade. Chegou Porque a gente no fica fim, lá, não, eu vou vira ficar. um grupo ali, as sessões são individuais no início, depois a gente tem sessão em grupo também, mas a fisioterapia é individualizada no início, até o paciente ter, e depois eles formam grupos, e aí não querem sair mais, realmente formam grupos ali que muda a qualidade de vida. E aquilo que a gente está conversando, tem paciente que a gente pega de 70 anos que está querendo correr meia maratona. Paciente que não está em atividade física, às vezes tem paciente que perde totalmente a mobilidade, não só a questão metabólica que a gente falou, mas a questão osteomuscular, proteção de articulações, né, proteção para você deambular bem, para você andar bem. Então tem paciente que não consegue, com 70 anos, mais levantar da cadeira, tem dor nas costas, tem dor no quadril, tem dor no joelho, porque foi entrando nesse processo de sarcopenia, de perda de massa magra, de forma precoce, por realmente não ter tido essa orientação. E aí, quando ele inicia e quando ele tem essa recuperação, realmente muda a vida e eles não param. Exato. Ainda mais agora, né? Com esse monte de caneta que a gente está tendo, quantos pacientes que não vêm? É claro que aqui a gente tem um cardiopata, né? Uma doença cardíaca associada, mas quantos pacientes que a gente não vê que, por conta do uso da medicação, sem nenhum único acompanhamento, está entrando num grau de sarcopenia importante, e eles relatam muito, né? Chega já no consultório, doutor, eu estou muito cansado, eu estou com dor, eu percebo que eu perdi muita massa magra, realmente eu emagreci. Mas emagreceu às custas de massa magra, né, ou gordura, ou os dois, enfim, realmente é muito difícil. Esse tem sido um motivo de debate importante. A gente teve agora recente no Congresso Europeu de Cardiologia em Madrid, agora em agosto de 25, e muito claro, né, que a perda de massa magra que vem junto ao uso da semaglutida, da tirzepatida, que são as canetas emagrecedoras aí, a perda de massa magra é algo que tem que ser extremamente combatido. Então, hoje, todo paciente que eu inicio o tratamento, ele tem uma recomendação formal, ele tem que concordar que ele vai começar a fazer musculação, que ele vai fazer suplementação de proteína, e ele às vezes não vai ter a mesma perda abrupta de peso, porque ele está ganhando massa. Ter a massa magra ou ganhar. É isso, e lembrando que o músculo pesa mais do que a gordura. Então, se ele gasta começar mais gasta mais caloria, também. o metabolismo melhora. Então, esse é um outro desafio importante desse novo cenário da medicina, né? Principalmente do tratamento da obesidade e dos diabéticos, e que envolve realmente esse foco para acompanhamento muscular. Eu imagino. Você chegou a comentar agora, né, dos pacientes que chegam numa cadeira de roda ou que já não tem mais essa liberdade de poder fazer suas atividades normais, como poder ir no mercado, ou poder tomar um banho, ou poder ir ao banheiro. E você poder recuperar isso num paciente é muito gratificante, até para ele mesmo, né? Porque ele entra nessas condições e consegue pelo menos sair, por mais que ele não ganhe um percentual alto de massa magra, mas com muito mais liberdade. Eu acredito que você deva ver isso no seu dia a dia, doutor. A gente tem, dentro de um dos vídeos institucionais que a gente fez no Instituto Hart lá de Cardiologia, a gente tem um paciente que o relato dele é esse: eu estou carregando meus litros de leite no meu supermercado, paciente de 80 anos. Isso é fantástico. E isso muda a autonomia, né? E é o que a gente precisa, porque é uma outra coisa, né, Natália? A gente também está vivendo um cenário que os nossos pais provavelmente não viveram, de conviver com idosos em número, né, de idosos e uma longevidade maior do que acontecia em gerações passadas. Então, o ser humano está vivendo mais, as gerações estão vivendo mais, e a gente tem que aprender a viver bem com os idosos, com autonomia. E para a gente ter autonomia, que a gente tenha não só ferramentas de tratamento e diagnóstico farmacológico, mas principalmente ferramentas de mudança de estilo de vida. Isso é fundamental. Fundamental. Doutor, falando desse tema tão importante, quando a gente fala dessas doenças crônicas que estão associadas a esses pacientes cardiopatas, quais são as doenças mais prevalentes? Então, os pacientes cardiopatas, a gente pode falar, então, de doenças como infarto, como insuficiência cardíaca, como as arritmias, a gente tem os hipertensos. De forma geral, né, os fatores, as principais doenças vinculadas às doenças do coração, a gente tem hipertensão, tem o diabetes, tem o colesterol alto, tem o tabagismo, né, tem o sedentarismo, o estresse,
uma série de fatores de risco para desenvolver ou piorar doenças que o paciente já tem. Então, o paciente que tem, às vezes, já uma predisposição a ter uma arritmia, se ele tiver exposição exagerada ao sedentarismo, ao estresse, ao tabagismo, vai propiciar uma piora do quadro clínico do paciente. O paciente que não tem uma formação ainda de placa de gordura e se expõe ao cigarro, se expõe a alimentos multiprocessados em grande quantidade, alta exposição de gordura, lípides, diabetes, não controla a pressão, não faz exercício. Então, a gente tem fatores que são modificáveis e fatores que não são modificáveis. Então, a gente tem hoje cada vez mais a genética nos ajudando a entender padrões de alterações genéticas que levam ao aumento de risco, e essas ainda a gente não tem uma ação direta, e a gente tem fatores que são modificáveis, que a gente pode controlar. E aí, entre eles, a gente fala muito, que é o que a gente está falando agora, do sedentarismo, do estresse, do tabagismo, são áreas que a gente pode mexer um pouquinho mais. Quando a gente fala de todas essas doenças, quando a gente fala do tabagismo, que o tabagismo ele é uma doença, correto? Sim. Ele é uma doença. Muitos desses pacientes são tabagistas? Sim, a gente tem uma quantidade grande, a gente tem quase 20 milhões de tabagistas no Brasil ainda. Quando a gente fala em termos de mundo, 1,25 bilhões de tabagistas. 1,25 bilhões. É muita coisa. No Brasil? Brasil, quase 20 milhões. 20 milhões. Então, a exposição ao tabaco, ela leva a uma série de... A gente está falando em cardiologia, mas a gente fala na pneumologia, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o enfisema pulmonar, diversos tipos de câncer que a gente tem conhecimento que são diretamente relacionadas a substâncias tóxicas derivadas da combustão do tabaco. Então, o tabagismo ele tem uma ação preponderante nessas doenças e merece o combate diário, né? Não adianta, eu falo isso não só para o exercício, quanto também para a questão do tabagismo. Não adianta a gente, paciente, ir lá e falar assim, o senhor precisa fazer exercício. Isso todo mundo faz. Como? O que o senhor precisa fazer? Quantas vezes o senhor precisa fazer? Como o senhor precisa fazer? O tabagismo, precisa parar. O senhor precisa parar de fumar. Mas a gente tem que... Como? Ou... Quais são as ferramentas que a gente pode oferecer? Além de como, você tem que entender se o paciente ele quer parar de fumar. Eu tenho pacientes que eu posso falar o que for e a gente pode expor o que for. Ele não quer. Não quer. Não vou parar de fumar, não quero parar de fumar, eu não vou parar de fumar. Fumei até agora. Fumando. Eu tenho paciente de 80 anos, quase 90 anos. Doutor, fumei a vida toda, cheguei até aqui, eu não vou parar de fumar agora. Mas olha, se a senhora parar, a senhora tem tal benefício, não vou ficar sem meu cigarro, não vou. E aí são dilemas da vida, do dia a dia do consultório, né? E como abordar, como a gente tem empatia para esse paciente. É interessante a nossa conversa hoje. Estava vendo ontem um influenciador, um rapaz que faz alguns posts até sobre culinária e tal. E ontem, é um post engraçado, ele é um mineiro que fala de comidas mineiras, e ontem ele estava falando da tentativa dele de parar de fumar. E o desespero dele, no sentido da ansiedade que isso está trazendo para ele, a dificuldade, e ele falando ao mesmo tempo o quanto ele gosta de fumar, o prazer que ele tem no cigarro, e que ao mesmo tempo ele sabe que ele precisa fumar. Então são paradoxos que a gente tem, que cada pessoa relaciona o cigarro a uma questão, quer seja emocional, quer seja escape. Então, cabe muito essa empatia de tentar entender o problema do paciente e tentar ajudar. Não é à toa que a importância, às vezes, do acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, para a gente tentar chegar no cerne e ver se ajuda, né? Tanto que uma das medicações que a gente ainda tem para tentar a cessação do tabagismo, ela é descoberta inicialmente, é um antidepressivo, que ajuda também na ansiedade, a bupropiona. Então, a bupropiona tenta ajudar de uma certa forma, tem o seu papel, mas se você chegar para o paciente, se o médico chegar para o paciente e está lá acompanhando, fuma, vou passar bupropiona.
Se ele não conversar, se ele não tiver simpatia, se ele não buscar entender, se ele não falar, olha, o que te dá, qual que é o teu gatilho para parar de fumar? Ah, não, doutor, depois do café eu já acendo o cigarro. Então, olha, então, será que a gente não consegue ficar esse período que a gente vai tentar parar de fumar, tentando tirar esses gatilhos, em vez do café, vamos trocar por suco só nesse período, para também não te dar essa vontade instantânea. Ah, vamos tentar, que mais que você faz? Ah, quando eu saio na varanda, então vamos tentar brincar com seu filho em vez de ir lá para a varanda. Então, tentar mecanismos. Um dos principais pontos de ajuda, né, o de sucesso para a redução do tabagismo, isso é literatura mundial, são os grupos de apoio. Se ele tiver um grupo de apoio para ir, para conversar de forma periódica nesse período, é o psicológico que está ajudando nesse paciente. Mas a gente volta no começo. Precisa ver qual que é a intenção do paciente. Ele realmente quer parar de fumar? Como é que você vai empurrar um tratamento ou você vai aconselhar algo que a pessoa Ele não não quer? No seu dia a dia, na realidade dos seus pacientes, a maior parte expressa o desejo de parar de fumar ou não? A maior parte expressa a vontade de querer parar de fumar. E quando você mostra o caminho... Quando a gente tenta mostrar o caminho e fala, alguns vão e topam o desafio e tentam ir em frente, né? Mesmo com tudo isso, a taxa de sucesso ela é baixa. Mesmo o paciente que consegue passar, a chance de retorno em um ano acaba sendo muito grande. No primeiro problema que ele tem, doutor, eu estava indo bem, mas morreu meu pai. Eu voltei a fumar quando meu pai morreu. E ele volta a fumar porque ele relaciona de alguma forma o cigarro com um período de introspecção, de pensar, de se acalmar, tal. Ele relaciona o cigarro, entre aspas, que esse rapaz no Instagram estava falando ontem, é o companheiro dele. Para ele o cigarro é o companheiro dele. Né? Traz o conforto dele, o momento que ele faz aquele acalento. Ele fica mais introspectivo, ele pensa, cada um. Então, assim, trabalhar essa parte psicológica ela é muito importante, e mesmo com tudo, a gente tem o que causa a dependência do cigarro é a nicotina, né? Então, por isso que a nicotina ela também pode ser terapêutica nesse sentido. Quando a gente põe os PETs, adesivos de nicotina, quando dá o chiclete para mascar, é para tentar ir fazendo uma degradação dessa dependência de nicotina. Então, associar os métodos acaba sendo muito importante. Hoje, o que a gente tem disponível para cessação de tabagismo? A bupropiona, né, aqui no Brasil a gente tem a bupropiona, a gente tinha o Champix, a vareniclina, que foi tirada do mercado. A gente tem os adesivos e o chiclete de nicotina. E, como a gente voltou a enfatizar, isso em termos medicamentosos. E a gente tem esse suporte psicológico que eu acho que é um ponto fundamental. Grupos de ajuda, tudo. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente sempre destacar. Perfeito. E quando eles entram nesse tratamento para cessação do tabagismo, qual dessas, não diria das medicações, né? Porque a gente tem também os grupos de apoio, mas em qual parte que eles encontram maior dificuldade, que eles relatam maior dificuldade? Varia muito do paciente, né? E aí existem protocolos. Eu normalmente faço a associação de cara da bupropiona, quando possível, ou com o adesivo e com o PET e com a goma de mascar. E tento fazer um retorno precoce. Mas os pacientes realmente, alguns, apesar de expressarem, de entenderem os riscos que eles estão correndo com a manutenção do tabagismo, esse desejo realmente, às vezes ele fala para o médico que ele quer parar de fumar, mas o interior dele, ele não está preparado. E esse amadurecimento da consciência do paciente, de entender que ele vai ter um desafio grande e que ele não pode entender que o medicamento vai fazer tudo por ele. O medicamento vai auxiliar, mas se ele realmente não fizer a parte dele, se ele realmente não estiver empenhado nisso, não vai ter sucesso. E pela correria do dia a dia desses pacientes, eles acabam fazendo a terapia, indo nesses grupos de apoio? Isso é um outro grande problema. Além da dificuldade do dia a dia,
né? A gente tem muitos, até a possibilidade no SUS, alguns grupos de apoio que fazem acompanhamento, mas é o que você comentou, dia a dia, trabalho, problema familiar, né? Então, toda a dinâmica de você ter que sair, né? Então, mesmo pacientes com boa condição econômica, às vezes iniciam o tratamento, às vezes se envergonham, porque voltam a fumar por um motivo ou outro, e aí perdem o segmento, acaba voltando só depois de um tempo. Doutor, eu ia voltar, mas nem voltei porque fiquei com vergonha, que eu fumei, voltei a fumar, porque o trabalho me pressionou demais, meta, Eu ia tenho que perguntar bater exatamente isso. meta. Eles acabam voltando, acabam não voltando por vergonha de falar, olha, doutor, não cumpri a meta. O que a gente colocou como meta, eu não consegui cumprir. Eu não tenho como quantificar quantos não voltam. Sim, né? mas devem ser muitos. Vai voltar lá para falar o quê, doutor? Não consegui. Fica sem graça, né? Fica sem a gente graça. sempre tenta deixar uma porta aberta e explicar que realmente assim é uma tentativa e que a gente entende a dificuldade, mas que o benefício para o paciente é muito importante. É muito importante. É muito importante. O que a gente quer, né? O melhor dos mundos é a cessação do tabagismo. É isso que nós realmente desejamos. Sabemos que é muito difícil, levando em consideração o altíssimo número de pessoas, quase 20 milhões aqui no Brasil. A gente está tratando de um número muito grande. E se realmente fosse tão simples e tão fácil, a gente não teria tantas doenças vinculadas, infelizmente, à também doença do tabagismo. Tem dados que são estarrecedores, né? Se a gente pegar, Natália, se fala em quase 500 mortes por dia relacionadas ao tabagismo no Brasil, 150 mil mortes por ano que seriam evitáveis. 150 mil mortes por ano que seriam evitáveis, que são relacionadas ao tabaco. Então, provavelmente mortes evitáveis se o paciente não tivesse fumando. Então, assim, o impacto em saúde pública, ele é notadamente conhecido, isso é chovendo molhado. Agora, a dificuldade que a gente tem, o impacto que a gente tem até para ter o controle. Hoje a gente tem, além do cigarro a combustão, a gente também tem que entender quais são os novos dispositivos que tem para entrega de nicotina. Que são usados em tantos países do mundo. Exatamente. E o que a gente tem aqui no Brasil não é... O Brasil, ele simplesmente proibiu. Ele proibiu... E não quer nem conversar sobre o assunto. Não quer conversar sobre o assunto. E isso faz o quê? Que a gente tenha hoje quase 5 milhões de pessoas, estimado, porque são dados estimados, porque tudo vem de contrabando, tudo ilegal, dispositivos que a gente não tem ideia do conteúdo dos dispositivos, dos vapes, sem nenhum único controle. Sem nenhum controle. E a gente está tendo agora até essa semana, muito em voga essa discussão toda do metanol, né? Colocando o metanol dentro de bebida alcoólica contrabandeada. Qual o risco que a gente tem dessas pessoas, esses 5 milhões que estão usando dispositivos eletrônicos e não são regulados, a gente não sabe de onde vem. Né? E a gente vai falar assim, poxa, mas... E mesmo proibido, a gente vê a todo momento, em toda esquina. Exatamente. Realmente assustador. Até essa modificação do conteúdo desses dispositivos, no caso dos vapes, isso até depois é um assunto interessante que a gente pode conversar, porque todo mundo acha que é a mesma coisa. Dispositivo eletrônico é vape. E aí você pergunta, não, mas e tabaco aquecido? Não, tudo a mesma coisa. Quer dizer, dá a impressão, isso a gente ouve falar, colegas de especialidades relacionadas, né, diretamente com o tabagismo, que às vezes não sabem a diferença do que é o tabaco aquecido, do que é um vape. Eu mesma, há muito pouco tempo, não sabia a diferença. Aliás, doutor, para as pessoas que estão nos assistindo, acho que é muito importante, primeiro, a gente mostrar o que significa tabagismo. Porque as pessoas realmente conseguem, relacionam a todo tempo o dispositivo eletrônico com o tabagismo. Mas qual que é o grande problema do tabagismo? O tabaco, o uso do tabaco, né? O grande problema do uso do tabaco, o que a gente chega à conclusão, é que a entrega do chamado alcatrão, que é aquela mistura, aquele componente, aquele composto de diversas substâncias tóxicas, a grande maioria de mais de 6 mil substâncias, quase 7 mil substâncias, dentro dessas 100
claramente cancerígenas, relacionadas a algum tipo de câncer, elas vêm da combustão do tabaco. Então, o cigarro, que que leva à combustão do tabaco, ele sobe a temperatura da ponta do cigarro, chega a 800, 900 graus e queima o tabaco e produz o alcatrão. A gente conversa com algumas pessoas, com alguns colegas, não, mas o alcatrão como sendo uma toxina, como sendo, não. O alcatrão é aquela, quando você tem a fumaça, né, quando solidifica, vira aquela substância pegajosa, aquilo é o alcatrão, é o conjunto daquele composto de mais de quase 7.000 componentes. E esse alcatrão está relacionado diretamente à combustão. Esses dispositivos eletrônicos... Tabaco aquecido. A gente tem o tabaco aquecido e tem o vape. A história toda começa, né, mais ou menos em 63, teve a tentativa de fazer um cigarro eletrônico que seria um composto sem tabaco, com vapor, aromatizador, que não deu certo. 63 acabou não pegando. E em 2003, tinha um farmacêutico chinês, o pai dele tinha tido câncer, Hong Link, o nome do farmacêutico chinês, e ele cria essa ideia de fazer, de fabricar, de inventar um aparelho que levasse a liberação de substância baseada na nicotina para suprir essa necessidade, porque o que a gente tem, a nicotina, ela tem efeitos diretos no nosso corpo, pode aumentar a frequência cardíaca, pode ter elevação periódica de pressão, mas ela não é linkada diretamente ao câncer, ela não é carcinogênica, ela causa dependência, ela tem ação psicotrópica e causa dependência. Então a ideia dele é promover a entrega de nicotina através de um líquido que a pessoa inala e que vem o aerosol, não vem a fumaça. A fumaça é o que vai levar todo esse conceito do alcatrão que a gente comentou. Então, em 2003 tem esse início. Aí, na sequência, a Golden Dragon, que é um fabricante na China, começa a fazer a produção, é o início do vape. Quase 11 anos depois, a gente tem essa introdução no mercado de uma nova tecnologia que a Philip Morris traz, que é o tabaco aquecido. O tabaco aquecido pega esse contexto de fazer uma entrega de nicotina através de um bastão de tabaco. Com doses controladas? Só que a questão você tem um bastão de tabaco que ele aquece, mas ele não chega a queimar. Ele bate uma temperatura em torno de 350 graus. Quando ele bate essa temperatura em torno de 350 graus, ele promove essa sensação de entrega de nicotina, de vapor. Existem substâncias em torno de 92% ou 94% menor do que o que a gente encontra na fumaça promovida pelo tabagismo, pela combustão. E aí, então, essa evolução, que a gente entende como uma evolução tecnológica para tentar reduzir dano. E esse é o grande problema. Quando a gente a gente observa no mundo todo diversas agências regulatórias, FDA, a Europa em peso, Grã-Bretanha, todas regulando para que a gente possa, né, além dos estudos iniciais que a gente tem, muitos estudos in vitro. O grande problema que a gente tem, a própria Cochrane, que é uma grande base de banco de dados, tem entregado meta-análises recorrentes de estudos sobre os dispositivos eletrônicos, mas a gente tem ainda uma heterogeneidade muito grande de dispositivos, de população, são estudos, são registros. Falta para a gente ainda estudos clínicos fechados, determinados. Mas hoje no Brasil, nem estudar a gente pode porque é totalmente proibido os dispositivos. A gente fica, a população, usando dispositivos ilegais, que a gente não sabe o que tem. Fica a própria... uma das doenças que foi muito comentada, relacionada
ao uso dos dispositivos, que é o EVALI. O EVALI é uma sigla que relaciona uma doença que teve quase 3 mil casos nos Estados Unidos, com desfechos de óbitos, alguns com desfechos de óbitos importantes. Só que se viu que a relação dessa doença foi porque as pessoas abriam o dispositivo, que era um dispositivo não fechado, um dispositivo aberto, colocavam THC, colocavam vitamina E, substâncias outras que proporcionavam uma doença pulmonar aguda, extremamente grave, de difícil tratamento e que levou a óbito quase 100 Difícil pacientes. manejo, e foram muitos pacientes Exatamente. e jovens pacientes jovens. E aí foi feito toda uma análise e foi visto que a grande maioria desses pacientes eram relacionadas a essa manipulação de sistemas abertos. Quando você regula, você determina, olha, não vai ter sistema aberto. Quando você regula... Regular não é proibir, Exato. né? Regular é Quando você regula, isso. Você vai falar assim, olha, o tanto de nicotina, porque... Permitido? O grande problema que a gente tem visto é o uso indiscriminado de adolescente até criança, porque vê saborização, porque vê o design da embalagem, o marketing. A propaganda, a publicidade, tudo isso. A publicidade ainda nem é aberta no Brasil, mas o marketing interno. O marketing exato, de então, você visualizar aquele produto colorido, do bichinho, do Batman, do Bob Esponja, do Homem-Aranha, tem de tudo. E o sabor de tudo. E a gente vê que os adolescentes acham o máximo. É o máximo, né? Eles fazem uso Agora, daquilo se e não você tem regula, nem ideia do perigo. Se você regula, primeiro você começa a entender as diferenças. Olha, o tabaco aquecido, ele tem o gosto do tabaco, ele não tem gosto... Não adocicado. Ele não é adocicado, ele é para quem fuma o cigarro e ele quer fazer uma passagem, quer continuar sentindo o gosto do tabaco, só que ele não vai ter a mesma carga de substâncias que a gente tem na combustão. Tóxicas, ele esquenta quase 7 mil substâncias. Exato, ele esquenta, mas não queima, né? Então, com isso, tem um experimento que quem buscar no YouTube consegue ver. Eu vi isso numa máquina já acontecer, mas quem vai no YouTube e coloca lá, eles colocam algodão e colocam ligados o cigarro à combustão, né, com um sugador ali que vai jogando a fumaça para dentro, e no outro você coloca um dispositivo eletrônico, no caso, o IQOS aí, que é o tabaco aquecido. E a diferença, né, vem aqui o aerosol para cá e o outro lá fica amarelo, com aquele pegajoso, tudo. Que escuro, então, assim, né? além dos estudos, você evidencia isso a olho nu, você vê claramente a diferença do que sai de um e de outro. Hoje, então, você diferenciar o que é o uso do vape e o que eu tenho visto com muita frequência, a questão do vape. O vape tem a maioria você não tem uma dosimetria de quanto que tem de nicotina, está no bolso da pessoa, ela está aqui conversando, ela puxa, usa, ela tem uma liberação muito rápida de nicotina para o sistema nervoso central, então ela sacia muito rápido. Mas ela também, muito rápido, já quer mais. Já né? quer mais. E você não tem controle do quanto que ela está usando. Exatamente. Então, isso vira um ciclo. Eu tenho colega de profissão, alguns colegas nossos aí, que fizeram essa troca e falaram, Fábio, a quantidade de nicotina muito que eu uso maior. é 3 vezes maior do que eu usava antes. Porque é fácil, vem aqui, eu uso tal, não sei o que lá. Em qualquer ambiente, ninguém está vendo tal. Então, nesse sentido... se não houver uma cautela muito grande, uma dosimetria para a pessoa ter um entendimento do que ela está fazendo, isso é regular. Isso é você passar, educar a população, educar o médico para entender. Se nem os médicos sabem o que está acontecendo, a gente conversa com o médico, ele não sabe o que é tabaco aquecido, o que é vape. Qual que é a diferença? Por que está tendo essa projeção, né, de o futuro aí sem a fumaça, né, sem a fumaça do cigarro. Você regular isso daí te traz ferramenta para estudo, te traz ferramenta para terapêutica. É muito discutido e muito questionável até que ponto você consegue, com esses novos dispositivos, fazer o paciente parar de fumar.
Existem protocolos para isso. A Inglaterra fez alguns protocolos, na própria base de dados da Cochrane a gente tem estudos recentes que falam sobre isso, mas, em contraponto, se isso é feito de forma indiscriminada, tem pacientes que viram dual, ele começa a usar tanto o cigarro a combustão quanto o dispositivo. É isso que tem que se evitar. Como que vai se evitar isso? Regulando. Como que vai se evitar isso aí? Trazendo conhecimento. Então, essa senhora que eu citei lá de um tempo atrás, que fazia uso e não quer parar de fumar aos seus 70 anos, se eu conseguir pelo menos reduzir a carga de substâncias tóxicas, ela sentindo o gosto do tabaco... redução de danos. Redução de dano. Quando vem lá atrás, né, choca todo mundo, quando na época da AIDS se pensou em distribuir agulha, seringa para usuário de droga. Na redução de danos. Mas na época era um absurdo. Se falava, não, mas como? Vai dar camisinha, isso vai aumentar a exposição. E esse foi um dos pontos que fez o Brasil conseguir reduzir o número de casos que era estipulado para HIV quando vem a doença. Então, o usuário de droga, próprio Estados Unidos, o Narcan, para reverter, né, os casos de intoxicação para usuários de droga. Então, esse conceito de redução de dano, ele tem esse propósito. Ninguém está falando que é bom usar dispositivo eletrônico, né? O bom, você falou, foi categórica no começo. Cessação do tabagismo. Parar o tabagismo. Isso é a nossa meta, sempre vai ser. Agora, o que a gente tem hoje são 5 milhões de pessoas que usam medicamentos sem regulação nenhuma. A gente entende a dificuldade e sabe a dificuldade que no Brasil para combater, e como a gente já expôs aqui, o caso do metanol agora nas bebidas é um exemplo claro, mas quando começa a acontecer isso, e quando a gente começa a ver morte, como foi no caso do EVALI, da troca, substituição, e agora com o metanol na bebida, que o usuário, ele se preocupa, ele falou, pois, eu tenho que comprar de uma fonte segura. Cabe a nós, como médicos, continuar tentando fazer o trabalho para esse paciente parar de fumar. Se a gente usa a nicotina em PET ou em goma de mascar para tentar suprir, fazer um declive, você começa com PET de 21 miligramas e você vai caindo para 14, para 7, você vai fazendo um declive. Se você tiver a possibilidade de fazer isso com outros dispositivos, talvez seja vantagem. Será que não seria muito mais aceito? Porque quando a gente fala para um paciente para ele fazer uso do PET, para ele já é difícil entender que ele não vai levar o cigarro à boca, que já é um costume, ele já está habituado. Exatamente. Então, a gente poder ter um dispositivo que vai mimetizar o uso do cigarro, eu acredito que é mais fácil, e a gente já vê países como os Estados Unidos, como o Japão, como outros países que já introduziram e estão tendo sucesso até para fazer esse declive. Se o paciente aceitar ir reduzindo com um dispositivo que é muito semelhante, é muito mais fácil do que você simplesmente colocar isso. um PET. Quando você faz um comentário desse, o que vem? Não, mas dispositivo eletrônico é tudo igual, tem que proibir tudo, tal. Não. Eu acho muito radical. Claro, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que a gente tem que fortalecer as evidências. A medicina hoje, cada vez mais, ela é baseada em evidências. Para as evidências, a gente precisa estudar, a gente precisa ter acesso. E o que a gente tem visto, né, de estudos in vitro, estudos experimentais e agora em base de dados, é que realmente é um caminho lógico. E aquilo que eu comentei, você vendo os experimentos, primeiro você precisa entender o que é cada coisa, para depois você fazer críticas pertinentes. Você chegar, às vezes, como eu já cheguei em um congresso com banca de pneumologia e perguntar, olha, a diferença do tabaco aquecido para o vape, nesse sentido, desse cenário desse paciente, não, é tudo igual. 6 ou 7 colegas, não, é tudo igual. Vai falar com cardiologista? Com neuro, com qualquer um, a boa parte não tem esse entendimento técnico. O tabagismo é uma área que poucos estudam a fundo, poucos estudam bem. Porque eu estava brincando, o cardiologista, né, cada vez mais ele está absorvendo dentro do consultório, dentro de uma consulta, ele
além das doenças de base cardiológicas, né, de ele controlar a hipertensão, ele controla agora o colesterol, que era algo que era mais endócrino, está entrando na parte da obesidade. Então, a questão do tabagismo, vacinação, você tem múltiplas áreas de atuação para o clínico, para o cardiologista, para o endócrino. Ele tem que saber hoje de múltiplas áreas. Só que o tabagismo ainda ele é negligenciado em termos de aprofundamento de conhecimento técnico, porque vira muito isso. Não pode falar tabagismo, é proibido e acabou. Não, você não pode comentar sobre o tema, porque tem que cessar. Estamos todos em alinhamento pleno. Mas para a gente conseguir chegar na cessação do tabagismo, a gente tem que falar, a gente tem que discutir, a gente tem que entender o que outros países estão fazendo e que estamos tendo sucesso para poder também trazer para a nossa realidade. Se tratando de um tema que a gente tem um gasto público enorme, tantas vidas aí ceifadas por conta disso, uma doença que está relacionada a tantas outras doenças, né, que a gente vê que faz tão mal para tantas famílias, quantas pessoas que quando param por uma doença, por um cardiopata, uma doença cardiológica, que ele precisa parar de trabalhar. Né? E toda aquela família que é dependente fica sem saber como atuar. E eu vejo até, inclusive, fumantes passivos, porque eu mesma sou filha de um pai fumante. Eu tive bronquite, eu tive asma, tantas doenças relacionadas aí que eu gostaria de repente, não ter passado por esse processo. E ele não fez por maldade, simplesmente por ignorância, por não entender que aquilo podia estar fazendo mal, né, para os filhos. É o que a gente falou, gerações diferentes. Minha mãe passou por câncer de boca de língua também, tabagismo. Tabagismo. Então, quantos cânceres estão relacionados ao tabagismo? Muitos, inúmeros. Inúmeros. A gente tem alguns que são mais claramente evidentes, quando você fala em tumor de bexiga, orofaringe, né? Meu pai teve tumor de bexiga. E eu lembro dele ligar do hospital Oswaldo Cruz, imagina, eu era muito nova, e ele falou, meu médico foi taxativo dizendo que esse câncer é por conta do tabagismo. 99%. Porque eu sou fumante. E ele parou de fumar? Não parou, né? Sofreu um infarto, e depois mais um, e depois continuou, e ainda fuma. E um homem inteligentíssimo, ele fala, eu gostaria muito de conseguir parar. E eu contei e falei, pai, existe um outro dispositivo com muito menos danos. Então, por favor, me mostra. Mas eu não posso te entregar, porque infelizmente aqui é proibido. Né? Isso é um ponto que... É claro que a gente depende de regulação, a gente depende de estudos para ir avançando o campo. Mas não é o ideal o Brasil ficar numa posição passiva assim, de proibição e não abrir justamente esse diálogo. E se for ter diálogo, é diálogo científico, com base técnica, discutindo, vendo. E realmente é um dos pontos de crítica que a gente vê que não tem muito nesse assunto. Ainda não tem muita abertura para esse assunto. assunto. Doutor, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco, debatendo um assunto tão importante, nos ajudando também a elucidar todo esse tema, entender um pouquinho melhor o que são esses dispositivos. Sim. Eu espero verdadeiramente que a gente possa conversar um pouco mais abertamente sobre esse tema, mas ainda quero ir à sua clínica mostrar para todos os nossos telespectadores a importância de realizar esse tratamento, né? Pós todas essas terapias que são necessárias para os cardiopatas, vou levar o meu pai lá. Como sempre, convidadíssima. E a clínica fica na Cidade Jardim, conta um pouquinho mais. Avenida dos Itajurás, a clínica é o Instituto Hart de Cardiologia. Então, para quem conhece aqui um pouquinho de São Paulo, passando a ponte da Cidade Jardim, antes de entrar ali na Oscar Americano, que é a avenida grande ali que sobe para o São Luís do Morumbi, para o Einstein, nessa avenida da ponte mesmo, a gente está na direita, na Avenida dos Itajurás. E ela está aberta de segunda a sábado? Segunda a sábado, e com esse trabalho com foco realmente em reabilitação cardíaca, pacientes que tiveram evento, infarto, insuficiência cardíaca, arritmias, mas pacientes que querem fazer uma prevenção, que precisam iniciar, não sabem como,
Tem toda a estrutura ali dos equipamentos, não só os equipamentos que, como a gente tem numa academia, os equipamentos de ginástica, mas o monitor cardíaco individualizado para cada paciente, para a gente saber frequência, para a gente saber saturação, para saber pressão, para ir titulando e para ir progredindo da melhor forma para o paciente ter o melhor resultado no menor tempo possível, né? Que é o que a gente precisa. Fantástico. E antes da gente finalizar, conta um pouquinho das linhas de estudos que vocês estão realizando hoje. A gente, já há algum tempo, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e reabilitação são esses pacientes que a gente tem analisado, tem avaliado os resultados em grupos específicos, né, pós-infarto, pós-insuficiência cardíaca, o tipo de trabalho realizado, né, a gente tem modalidades de exercício físico que podem se intercalar, né, atividade para ganho muscular, para resistência, atividade aeróbica, e esse conjunto ali a equipe faz muito bem, e a gente vai avaliando resultados associados a medicamentos, como beta-bloqueadores ou não. Então, são linhas de pesquisa que o Instituto tem lá e traz, a gente tenta trazer algum dado, alguma informação científica de valor aí para os nossos pacientes. E para finalizar, só para as pessoas poderem te conhecer um pouquinho mais de perto, terem esse prazer, essa alegria que eu estou tendo, qual que é o seu Instagram, doutor? Instagram é Fábio Augusto De Luca. Luca com 2... D-E-L-U-C-A. De Luca. L-U-C-A. Fábio Augusto De Luca. E tem o site também do Instituto Heart. Fiquem à vontade também. Lá tem todas as informações da parte da reabilitação, toda a assistência que a gente faz lá no Instituto. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. As portas estão abertas. Foi um prazer ter você aqui. E, por favor, sinta-se em casa e volte sempre. Obrigado, Natália. Eu que agradeço essa nossa possibilidade de bater um papo que, como a gente comentou, é um ganho que a gente pode trazer aí sempre que esse assunto é um assunto tão relevante para os pacientes, para os colegas médicos. A atualização sempre é o ideal, né? E que a gente espera que realmente seja um assunto que, tanto da reabilitação cardíaca, que a gente falou bastante, quanto do tabagismo, que seja um assunto que cada vez mais venha à tona para os nossos pacientes terem o benefício que eles merecem. Maravilha. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado.